o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que cria o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, pelo PRONAMP. A Lei 13.999 de 2020, que abre crédito especial no valor de 15,9 bilhões, foi publicada no Diário Oficial da União e entrou em vigor no dia 19 agora de maio. O objetivo é garantir recursos para os pequenos negócios e manter empregos durante a pandemia do novo coronavírus no país. Pelo texto, aprovado no fim de abril, agora pelo Congresso, micro e pequenas empresas poderão pedir empréstimo do valor correspondente até 30% da sua receita bruta obtida no ano de 2019. Caso a empresa tenha menos de um ano de funcionamento, o limite do empréstimo será de até 50% do seu capital ou de até 30% da média de seu faturamento mensal apurado desde o início das suas atividades, o que for mais vantajoso. As empresas beneficiadas assumirão o compromisso de preservar o número de funcionários e não poderão ter condenação relacionada a trabalho em condições análogas às de escravo ou de trabalho infantil. Os recursos recebidos do PRONAMP servirão ao financiamento da atividade empresarial e poderão ser utilizadas para investimento e para capital de giro isolado e associado, mas não poderão ser destinados para distribuição de lucros e dividendos entre os sócios. Por óbvio, né? Não precisava nem estar escrito, mas ficou lá consignado. As instituições financeiras participantes poderão formalizar as operações de crédito até 3 meses após a entrada em vigor desta lei, prorrogáveis por mais 3 meses. Após o prazo para contratações, o Poder Executivo poderá adotar o PRONAMP como política oficial de crédito de caráter permanente, com o objetivo de consolidar os pequenos negócios. Deverá ser aplicada ao valor concedido a taxa básica de juros, a Selic, atualmente em 3% apenas, acrescidos de 1,25% ao ano. Então, isso dá um total de até 4,25% ao ano de juros, ao ano. O prazo para pagamento do empréstimo será de 36 meses. Os bancos que aderirem ao programa entrarão com recursos próprios para o crédito, a serem garantidos pelo Fundo Garantidor de Operações FGO-BB, em até 85% do valor. Então, esse fundo fica com o risco do negócio, o risco do empréstimo, caso não seja pago, fica para esse fundo do governo. E os bancos entram, então, com o risco de até 15% apenas. Os empréstimos poderão ser pedidos em qualquer banco privado participante e do Banco do Brasil, que coordenará a garantia dos empréstimos. Outros bancos públicos que poderão aderir são a Caixa Econômica Federal, o Banco do Nordeste do Brasil, o Banco da Amazônia e bancos estatais. É permitida ainda a participação de agências de fomento estaduais, de cooperativas de crédito, de bancos cooperados, de instituições integrantes do sistema de pagamento brasileiro, das FINCHs e das organizações da sociedade civil de interesse público e de crédito. A lei foi sancionada com 4 vetos. Um dos trechos vetados previa que os bancos deveriam conceder o financiamento no âmbito do PRONAMP, mesmo que a empresa tivesse anotações em quaisquer bancos de dados públicos ou privados de restrição ao crédito, inclusive protesto. Para o governo, essa medida contraria o interesse público, bem como os princípios da seletividade, da liquidez e da diversificação de riscos, ao possibilitar que empresas que se encontrem em situação irregular, bem como de insolvência iminente, tomem empréstimo com potencial prejuízo aos cofres públicos. Além disso, como dispositivo proposto, as instituições financeiras poderiam direcionar as operações de crédito sob garantia do PRONAMP para o pagamento de dívidas de suas próprias carteiras. Então, por conta disso, foi vetado. Acesso ao crédito. De acordo com a pesquisa do Serviço Brasileiro de Apoio
as micro e pequenas empresas, que é o SEBRAE, em parceria da Fundação Getúlio Vargas, cresceu em 8 pontos percentuais a proporção de empresários que buscaram crédito entre 7 de abril e 5 de maio deste ano. O levantamento mostra ainda que 90% das empresas de micro e pequeno porte registram queda nas suas receitas. Entretanto, o mesmo estudo mostra que 86% dos pequenos empresários que buscaram crédito para manter seus negócios não conseguiram ou ainda têm seus pedidos em análise. Desde o início das medidas de isolamento no Brasil, apenas 14% daqueles que solicitaram crédito tiveram acesso. A pesquisa realizada entre 30 de abril e 5 de maio ouviu 10.384 microempreendedores individuais, MEI, e donos de micro e pequenas empresas em todo o país. Essa é a terceira edição de uma série iniciada pelo SEBRAE no mês de março, pouco depois do anúncio dos primeiros casos da doença no país. O levantamento da entidade confirma uma tendência já identificada em outras pesquisas do SEBRAE, de que os donos de pequenos negócios têm, historicamente, uma cultura de evitar a busca de empréstimos. Mesmo com a queda acentuada do faturamento, 62% não buscaram crédito desde o começo da pandemia. Dos que buscaram, 88% fizeram em instituições bancárias. Já entre os que procuraram as fontes alternativas, parentes e amigos, 43%, são a fonte de empréstimos mais citadas, seguidos de instituições de microcrédito, 23%, e negociação de dívidas com fornecedores, 16%. Para o SEBRAE, esse comportamento pode ter diversas razões, entre elas as elevadas taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras, que a gente já sabe disso, que o banco está emprestando dinheiro para quem não precisa de dinheiro, né? Então ele empresta porque a pessoa tem liquidez, a empresa tem liquidez. Então é fácil para ele emprestar porque ele não corre muito risco. Agora, aquele micro e pequeno empresário que está lá em dificuldade, aí ele tem juros elevadíssimos para empréstimos, juros remuneratórios, ou quando não pede garantias adicionais, hein? Então, também devido ao excesso de burocracia ou à falta de garantias por parte das pequenas empresas. Analisando a procura de crédito junto aos agentes financeiros, a terceira pesquisa do impacto do coronavírus nos pequenos negócios mostrou que os mais demandados desde o início da crise foram os bancos públicos, 63%, seguidos dos bancos privados, 57%, e cooperativas de crédito, 10%. Entretanto, avaliando a taxa de sucesso desses pedidos, o estudo do SEBRAE demonstra que as cooperativas de crédito lideram a concessão de empréstimos em 31%. Bom saber, sinal que as cooperativas estão facilitando aí esses créditos para quem precisa. Na sequência aparecem os bancos privados, 12%, e os públicos em 9%. Espero que seja útil e que você possa ter acesso a esse crédito se for interessante e se você entender que é viável e válido para a manutenção das atividades da sua empresa. Obrigada.